Então, muito boa noite a todos. Nos encontramos reunidos para mais uma palestra da nossa Casa Seara de Jesus, em Budas Artes. Vamos nos acalmando, convidando Jesus a participar dessa palestra, desse evangelho, dessa confraternização que se forma a partir de agora, nessa semana. Nós estamos iniciando o mês de setembro, 1º de setembro, e vamos então pedindo para que Jesus permaneça na nossa casa, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos sentimentos e nas nossas boas intenções. O tema da palestra de hoje, essa foto que nos traz aí um sentimento de paz, de libertação, mas de paz, de alegria, de suavidade, de tranquilidade. Vai trazer então o tema desse livro que nós estamos usando para as nossas palestras, Paz e Renovação. 2 requisitos fundamentais para a nossa vida, não é mesmo? Paz e renovação. Livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel e Irmãos Diversos, tá bom? O nosso tema hoje trazido é por Albino Teixeira, irmão que deu muitos exemplos e deixou muito material edificante para o nosso crescimento, se assim nós quisermos segui-los sempre. Então vamos ver o que o tema fala para nós. É o item 4, em desobsessão, Então ele vai trazer aí essa questão, esse processo obsessivo, e o tema proposto para hoje, ele vai trazer regras não, porque a regra vai estar só lá no final. Ele vai trazer primeiro situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Eu vou trazer aqui o capítulo inteiro e nós vamos ver que nós nos encaixamos na grande maioria aí das sugestões trazidas pelo nosso irmão Albino Teixeira na psicografia de Chico Xavier. Primeiro, eu gostaria de lembrar, como já lembrei ao início, que nós estamos em Setembro Amarelo, Cada mês representado por uma cor, representando então um combate, e o Setembro Amarelo é o combate ao suicídio, Então eu queria trazer aqui essa homenagem para esse mês que se inicia e nos coloquemos à disposição, porque ele fala: você não está sozinho, bem verdade. Nós não estamos sozinhos, então nos coloquemos à disposição em auxílio dos nossos irmãos que estão passando por problemas difíceis e já cansados muitas vezes de tentar sair da dificuldade. Eles acabam tomando posicionamento que venha complicar um pouco mais, Então que sejamos luz por onde passarmos, por onde estivermos. Trago então a homenagem para que nesse mês que se inicia nós tenhamos esse laço amarelo na nossa consciência e no nosso coração em auxílio ao próximo sempre. O tema então, entrando no tema da nossa palestra, eu quis trazer aqui primeiro para a gente fazer uma introdução, uma vez que o capítulo fala em desobsessão. Então eu quis trazer o que é obsessão. Obsessão é o domínio que alguns espíritos inferiores logram adquirir sobre certas pessoas. Então é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nós, meus queridos irmãos, temos um papel fundamental. Nós somos a pessoa mais importante na nossa vida. Cada um de nós aqui que está me ouvindo, você é o ponto principal da sua existência. Lembremos e lembremos que tudo o que acontece conosco já está dentro de nós.
importante lembrarmos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, as causas atuais e as causas anteriores das nossas aflições. Lá nós encontramos que nós somos os culpados, né? Os responsáveis por tudo o que nos acontece. Os irmãos inferiores, eles não podem suscitar ou lograr domínio sobre nós de coisas que nós não temos dentro de nós, certo? Então, o que é importante? Nós que somos o ponto e a pessoa mais importante na minha reencarnação, eu tenho que me responsabilizar e estar atento àquilo que eu sou, né? Por isso que Sócrates falou, né? Renova-se a você mesmo, cuida de você mesmo, olha para você mesmo, conhece-te a ti mesmo, portanto. É importante nós sabermos quem nós somos e o que vai dentro de nós e tratarmos de limpar, que é isso que a doutrina espírita fala hoje e sempre para todos nós. Cuidar do que vai dentro de mim e tratar de limpar. Eu limpando o que vai dentro de mim de imperfeição, percebem que esses irmãos inferiores, eles têm menos oportunidades e menos sentimentos, menos entradas sobre nós? Percebem? Então, prestemos atenção, porque o tema vai falar em desobsessão. Eu quis trazer o que é obsessão para a gente fazer a introdução. Trago então, desobsessão é ato de tirar a obsessão. Todos nós queremos viver uma vida de paz e renovação, mas de paz, todo mundo almeja e todo mundo busca essa paz. A desobsessão tem tudo a ver com isso, ato de tirar a obsessão. É o ser humano, o que é a desobsessão? É o ser humano desvinculando-se, separando-se, afastando-se do passado sombrio e vencendo a si mesmo. Essa frase está no livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, nesse livro que eu tirei essa frase, e que ela traz aí o significado de desobsessão. Então, é o ato de se limpar da obsessão, melhorando a sua conduta e os seus sentimentos, melhorando você como ser humano. E então, de que forma? Desvinculando-se do passado sombrio que todos nós trazemos ainda dentro de nós, tá bom? Nós estamos a caminho da nossa melhora. Portanto, volto a falar que nós somos o ponto principal da nossa vida e nós temos que tratar de olhar as sombras, né? As sombras do passado e tratarmos de vencer simplesmente a nós mesmos, não ao próximo, mas a nós mesmos. Um outro significado que eu também tirei, também é um livro de Sueli Caldas Schubert, mas é Testemunhos de Chico Xavier, né? É outro livro. O anterior chama-se Obsessão e Desobsessão e esse chama Testemunhos de Chico Xavier. A capa do livro está aí e tem essa frase: a obsessão ou a desobsessão é em todos os sentidos, a desobsessão é em todos os sentidos um processo de libertação, tanto para o algoz quanto para a vítima. Quando nós nos preocupamos em estudar e verificar quem sou eu, reconhecendo as sombras que habitam em mim, as dificuldades que eu tenho dentro de mim, tratando de me limpar, tratando de me libertar delas, me renovando nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, nos pensamentos e sentimentos que eu tenho dentro de mim. E, além de tudo isso, na ação positiva, na ação boa que eu exerço durante todos os minutos da minha vida, eu vou então transformando, libertando o meu ser
desse processo obsessivo que eu mesmo me coloquei, que nós mesmos nos colocamos. Então, e esse processo de libertação, ele é tanto positivo para a vítima e para o algoz em qualquer lugar onde eles se encontram, tá bom? Porque nós também encontramos os nossos algozes, entre aspas, né? Porque a doutrina espírita fala dessa questão da vítima e do algoz, quem seria um e quem seria outro, e muitas vezes eles trocam de papel ao longo das reencarnações de acordo com as nossas atitudes e aquilo que nós entendemos por fazer com o nosso livre-arbítrio. Então, essa questão de vítima e algoz nem é tema da nossa preparação de hoje aqui, da nossa palestra, mas é um processo então de libertação que serve tanto para um quanto para o outro, tanto para mim quanto para o outro que anda junto a mim por minha causa, porque assim eu escolho. Vamos lá então, porque agora eu vou trazer o capítulo da nossa palestra de hoje do livro Paz e Renovação. Então nós trouxemos a introdução do que seria desobsessão, tá? Um processo de libertação. Aqueles companheiros na Terra, todos nós, né? Ali no tema anterior, falou que não importa onde, em qualquer lugar que eles se situem, né? Encarnados, desencarnados, na Terra, no plano espiritual, em qualquer lugar que eles se encontrem, em qualquer situação que eles se achem, ou que nós nos achemos, aqueles companheiros na Terra que nos desfiguram as melhores intenções. Então, são situações que nós enfrentamos na nossa vida, né? E que causam, que desestruturam a nossa mente, os nossos sentimentos. Nós vamos encontrar aqui nessas frases situações que nós já enfrentamos, que nós já sentimos, que nós já fizemos ao próximo, não é? Nós temos que reconhecer que, estando num planeta de provas e expiações e sendo habitante desse planeta, ainda estamos também a caminho da nossa libertação, da nossa melhora e da nossa construção num ser novo. Então, muitas dessas situações que são trazidas aqui, muitas nós já fizemos, nós já sentimos. Pensemos e reflitamos se ou os outros fazem conosco. Tá? Então, pensemos bem e reflitamos aqui nesse tema. Aqueles companheiros na Terra que nos desfiguram as melhores intenções. Às vezes a gente está imbuído de boas intenções e vem companheiros e desconcretizam, né? Desconfiguram toda aquela situação que a gente já tinha idealizado. E a gente precisa saber enfrentar essa questão. Os que nos falham a confiança, os que nos falham a confiança, que nos criam problemas. Falei que às vezes somos nós que criamos problemas para o próximo, tá bom? Reflitamos o que nos cabe aqui, tá? Que nos falham a confiança, que nos criam problemas, que nos abandonam na hora difícil, quando nós mais precisamos, quando nós estamos nos sentindo abalados e precisamos de um companheiro, uma companheira que possa nos dar o amparo que nós entendemos que nos falta, e muitas vezes nos falta mesmo. Por isso que a lei de sociedade é uma lei de Deus também. Nós precisamos do outro para nós vivermos, para nos reconstruirmos, para nos fortalecermos. Então, a esses irmãos que nos abandonam na hora difícil, a esses irmãos que nos induzem à tentação, que nos impõem prejuízos. Tem mais. Que nos criticam os gestos. Vamos olhar como é que nós agimos quando os irmãos criticam os nossos gestos ou quando nós criticamos os gestos dos outros. Que nos desencorajam as esperanças. Ele está trazendo várias situações aí da nossa vida. Que nos desafiam à cólera,
Será que nós vamos deixar a cólera falar mais alto? Será que nós vamos entender essa situação e nos calarmos, nos retermos, não deixando essa ira, essa raiva, essa cólera falar mais alto do que nós? Que nos desafiam à cólera, que nos dificultam o trabalho, trabalho que é tão sagrado a todos nós, trabalho que edifica o homem. E às vezes tem irmãos que nos dificultam essa nossa obra, que nos agravam os obstáculos, que nós já temos na nossa vida, que nos perseguem ou injuriam, nos perseguem e ainda falam coisas sobre nós. Lembrando que Jesus falou para nós não julgarmos ninguém, né? Mas então, porque tem esses irmãos que fazem isso também, os que nos perseguem ou injuriam. Então, são esses irmãos que são os examinadores utilizados pela espiritualidade maior. Olha que importante, então, esse slide, já no finalzinho da nossa palestra. Todas essas situações trazidas anteriormente, eles são examinadores que a espiritualidade maior se utiliza através dos mecanismos das provas, que a gente fala bastante na doutrina espírita, né? Provas, expiações, que nós passamos uma vida ligados a essas questões que nos acontecem. Algumas delas são provas, outras são expiações para resgatarmos e nos limparmos do passado ou de erros, né, que nós causamos. Mas então, todas essas situações que esses irmãos nos causam, a partir de hoje vamos compreender nesse slide aqui trazidos, que essas situações então são examinadores utilizados pela espiritualidade maior, através do mecanismo das provas, a fim de saber como vamos seguindo na obra libertadora da própria desobsessão. Olha que importante. Então, esses irmãos, eles jamais podem ser vistos ou não devem mais ser vistos como os nossos inimigos, porque na verdade eles estão nos auxiliando, como está dizendo aí, para saber como é que nós vamos seguir nessas situações, se nós vamos agir com a raiva, com a cólera, com a ira, com eu recebi, então eu vou devolver, né, com a inveja, com deixar de ser amigo de alguém, me vingar através da vingança. Não, eles querem saber como é que nós vamos agir e que não escolhemos, agir pagando o mal com o mal, porque a doutrina espírita nos mostra que é com o bem que nós vamos pagar esses irmãos que nos acompanham por culpa nossa, conforme nós já dissemos. A gente tem que tratar de nos melhorar e não agir da mesma forma como recebemos. Essas oportunidades, então, essas provas que nos acontecem através de todas as frases trazidas por Albino Teixeira no capítulo de hoje, elas são provas e o ponto principal é saber como é que nós vamos agir para nos libertar, para darmos um novo fim para essas situações que nos acontecem todos os dias no trabalho, na nossa convivência com aquele irmão que vive lá dentro de casa conosco, na nossa família, nos nossos vizinhos, com o nosso chefe, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colaboradores, né, para aqueles que exercem a atividade de chefia, para os nossos colaboradores. Então a nossa vida está recheada dessas situações em que se espera o melhor sentimento de nós, o melhor proceder de nós.
tá bom? Então aqui é para como é que nós vamos agir. Então que fica a dica, porque agora no final nós vamos trazer 4 dicas para nós agirmos nessas situações que acontecem na nossa vida. Então, renteando com eles, renteando com esses irmãos que nos suscitam, né, que provocam muitas vezes essas situações na nossa vida, lembrando que o sentimento primordial, o primeiro sentimento já está dentro de nós. Eles só usam aquele sentimento, né, aquela situação que se forma para fomentar, engrandecer ou aumentar aquela situação. E aí como é que nós vamos agir, né? Como é que nós vamos agir nesse processo aí obsessivo, né? Então, renteando com eles, andando lado a lado com esses irmãos, ele vai falar: acalme-se, acalme-se. Observa, se acalma, respira, bebe um golinho de água, vai dar uma volta, acalme-se, observe a situação que se formou, observe aquilo ali, aquela prova que chegou para você tratar. Aproveita toda aquela situação, aproveita, agradece a Deus que te permitiu aquela situação chegar perto de você, aquela prova chegar perto de você, porque Ele sabe, Ele confia em você e sabe que você está pronto. Mas qual é? E você sabe se você está pronto ou não? Então que você aproveite aquela oportunidade que chega até você, agradecendo, abençoa também aquela oportunidade e faça a escolha correta. E a escolha correta é através do nosso modelo e guia, Jesus Cristo, que nos deixou infinitos exemplos, que nos deixou grandioso material de como agir. Fora que a lei de Deus está dentro de nós e nós temos o amor divino dentro de nós. Saibamos recolher os melhores ensinamentos, as melhores condutas, abençoando, né, toda essa situação, e vamos escolher a melhor maneira de nós resolvermos aquela situação. Não mais através da disputa, não mais através do cabo de guerra, se você fez, você vai pagar, né? Quem é algoz, quem é vítima. Lembra daquele slide? Quem é algoz, quem é vítima? Não tem que se falar mais em algoz e vítima. Se ele me fez, agora eu vou fazer para ele. Não. Agora é pagar o bem com pagar o mal que você está recebendo, pagar com o bem. Então, fazer boas atitudes e trazer não mais essa disputa entre os irmãos, mas sim essa outra figura, ajudando esse irmão a levantar e mostrando a ele a atitude que você escolhe tomar. É a melhor maneira de você fugir de uma obsessão, né, nesse processo desobsessivo. É você mudar a atitude, é você escolher o bem, sendo exemplo, para que você seja copiado por esses irmãos que ficam ali muitas vezes do nosso lado, lançando ideias de discórdia, de irritabilidade. A gente tem que parar com isso. A gente observou, se acalmou, observou, aproveita a seu favor aquele momento, fazendo todo o bem, dando agora do jeito correto e resolvendo aquela questão de uma vez por todas. Agradece e abençoa por todo esse momento que a espiritualidade permitiu para que aprendamos. E nesse momento não tem pessoa melhor do que Ele para nós terminarmos a nossa palestra com Jesus Cristo, Ele que sempre vai ser o nosso modelo e guia. Então, nesses momentos finais, que aproveitemos a presença dEle do nosso lado, a lei de Deus gravada na nossa consciência, e diante dessas situações que nós temos a oportunidade de fazer o bem, que não escolhamos ser o homem velho agindo com raiva,
com disputa, fazendo o outro sofrer aquilo que você acha que ele está te fazendo sofrer ou aquilo que você está sentindo, revise aquele sentimento dentro de você e limpe-se, dê o seu melhor, e o seu melhor deve ser sempre a luz e o amor, a luz e o amor sempre, para que continuemos em paz, para que a paz habite os nossos pensamentos e as nossas ideias hoje e sempre. Então eu termino a nossa palestra desejando o nosso melhor. Vamos só lembrar, vamos manter, né? Mantenhamos aquele laço amarelo nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e sentimentos, auxiliando aqueles irmãos que vão chegar através da espiritualidade amiga que nos traz, para nós nos colocarmos à disposição de toda situação que num primeiro momento parece desfavorável a nós, que nós compreendamos a partir de hoje que ela está a nosso favor, que nós usemos as nossas boas intenções e nossos bons sentimentos para auxiliar hoje e sempre, inclusive a esses irmãos que passam por esses problemas tão pesados na vida deles. Que sejamos a paz do Cristo, a luz de Jesus, hoje e sempre. Boa noite a todos, muito obrigada.